informação aqui. E hoje é dia 1º de abril, né, nosso primeiro encontro. E hoje será algo rápido. Por quê? Porque os nossos encontros, o ideal é que eles sejam na quinta-feira, para dar tempo de vocês estudarem, né, de domingo até quarta, e de postarem alguma coisa no fórum, se for necessário, se for do interesse de vocês, para mandar e-mail para mim ou para o professor, e para que dê tempo de vocês assimilarem melhor a temática da semana, tá? Então hoje o nosso encontro, eu vou terminar ele um pouco mais cedo, no máximo 9h30, e na quinta-feira mesmo será o nosso encontro, tá? E eu queria saber como é que foi a aula, o que é que vocês acharam, o nível da aula, por aí vai. O que vocês poderiam me dizer? Achou fácil? Achou difícil? Achou... Entendeu? Não entendeu? Como é que foi? Se alguém estiver falando, os microfones estão desligados. Então, Milena, no meu caso, eu não pude comparecer na aula de sábado porque eu tive uma outra atividade que, inclusive, foi na UFAL, passei o dia inteiro lá, então eu não pude comparecer. Eu vim aqui para tentar entender com os colegas e com você, basicamente, o que foi falado. Tranquilo. Eu pergunto também porque a gravação do AVA não está disponível. Não sei se vocês observaram. Então, eu fiquei às cegas, assim como vocês, tá? Mas não tem problema, eu vou apresentar aqui novamente o material da disciplina, tá? E pensando nisso, eu não quis já iniciar aqui com uma continuidade da aula, porque eu também não sabia se vocês tinham comparecido realmente à aula, tá? Então é uma das coisas que eu vou pedir ao professor para rever, né, se é possível postar novamente o link da aula, porque ela não está funcionando, pelo menos para mim. Então eu vou compartilhar minha tela aqui no nosso ambiente. Diga, Paranhos. Ô, Milena, a internet caiu aqui, acho que na hora que você estava falando sobre a tutoria na quinta-feira. Certo. Vai ficar todos os dias na quinta-feira mesmo? Ou Então, toda semana? isso. O ideal que seria na quinta, porque é o dia que eu tenho disponível à noite. Mas a gente pode... os únicos dias que ficam melhores para mim é na segunda, na terça ou na quinta à noite. Ou em um fim de semana, que eu não acho tão interessante, principalmente para vocês. Só que segunda-feira eu acho muito próximo da aula, acho que não daria tempo de vocês se apropriarem dos temas. Mas já tem alguma atividade marcada de outra disciplina nessa noite? Não, a gente só tem na segunda-feira. Isso. E aí eu tirei o dia da terça. A gente pode se reunir eventualmente, por exemplo, uma semana antes de prova, se houver uma necessidade maior, até porque vocês têm outras disciplinas e outros tutores podem exigir, podem precisar de uma noite, entendeu? Então, para que a gente tenha para que seja acessível para todos, eu acho melhor que seja apenas na quinta-feira. E é aquela coisa, eu vou gravar, se por exemplo você não puder comparecer ou não quiser comparecer porque, sei lá, já está muito avançado ou está muito no início, para que você tenha essa tranquilidade de decidir se vai ser realmente, se você vai comparecer realmente. E eu coloquei às 8 da noite, apesar de ser muito tarde, porque dá tempo dos alunos chegarem em casa, né, os que trabalham, se organizarem, jantarem, para comparecer na tutoria. Mas caso vocês prefiram, vocês podem conversar com os outros alunos da turma e a gente pode antecipar para as 19h30. 19 horas eu acho inviável para todo mundo. Entendeu, Paranhos? Mais alguma dúvida? Pronto, tá joia.
Pronto. Quinta, 8 horas, né? Quinta às 8 horas. Aí a Pronto. gente E tem. essa tá gravando. Eu tô gravando essa, tá? E ela vai ser gravada Pronto. Eu vou sempre, ter que me ausentar aqui. né? Aí, Vou por ter que me exemplo, ausentar aqui, depois eu dou uma olhada na gravação. tranquilo, tranquilo. Boa noite. Fique tranquilo. Tá joia. E assim, às vezes você vai estar muito cansado, você vai estar. Não vai ter condição de comparecer naquela noite. São coisas que acontecem com todos. Então, não seria justo que a gente não gravasse e, por exemplo, não adianta eu colocar para 18 horas sempre, porque eu acho um horário inviável, tanto para mim, mas principalmente para vocês. 19 horas também. Eu acho que 8 horas, apesar de ser mais tarde, acaba contemplando mais alunos, né? Então, caso vocês sintam a necessidade de mudar esse horário, pede para algum aluno, algum de vocês entre em contato comigo, pelo AVA mesmo, e a gente negocia. Mas eu acho que quinta-feira é um dia ideal para todo mundo, tá? Então eu vou compartilhar, quer dizer, já compartilhei a tela. Já compartilhei a tela. E aqui é o ambiente virtual da disciplina, tá? Como vocês podem ver, está sendo ministrada pelo professor Rinaldo. E nesse momento eu não tenho tanta autonomia de acesso, mas vou fazer o possível, né, para estar sempre atualizando junto com o professor. Então, esse plano da disciplina, ele ainda estava desatualizado até a última vez que eu vi. Estou abrindo aqui com vocês, gosto sempre de fazer isso para auxiliá-los nesse sentido. E esse plano vai mostrar para a gente as datas, né, o que vai ser estudado. Então é interessante que vocês em outro momento façam a leitura desse material, tá bom? Aqui nós temos a ementa e, como vocês já sabem, é um desafio muito grande para a gente terminar essa ementa no período, que é muito curto, mas aqui você já tem ciência de qual é a ementa e vocês podem também estudar em outro momento, tá? E o conteúdo programático está aqui. São 4 unidades. E no sábado passado foi iniciado com funções vetoriais, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E a avaliação. E a avaliação, que é algo que é muito importante para que a gente tenha conhecimento, né? A gente não pode alegar desconhecimento. Então, o professor deixou aqui que as notas vão ser calculadas pelo somatório da participação por meio de fórum, né, que em outro momento ele vai também explicar para a gente como é que vai ser, por meio de tarefa, então o fórum de 0 a 2, a tarefa de 0 a 3, que é aquela tarefa que é postada no AVA, né, e um questionário de 0 a 5, que é o que nós podemos entender como aquela avaliação tradicional, né, mas pelo próprio AVA. Atividades individuais, redigindo as soluções com detalhes e cálculos necessários, né? Lembrando que a gente está num curso de cálculo, então não existe essa ideia de que precisa justificar a resposta, né? A resposta é com certeza. Então, é isso. Então, teremos a AB1, a AB2. Se somando as duas notas você tiver uma nota menor que 10, juntando as duas ABs, você já perde a disciplina e vai ter que fazer ela novamente. Agora, quem tiver entre 10 e 14 pontos, pode fazer a reavaliação. E quem estiver acima dos 14 pontos, como vocês já sabem, serão aprovados e seguirão para o cálculo 4. Ele coloca aqui quatro referências que são referências boas, tá? Eu recomendo muito o Stuart, tá bom?
do James Stewart. Por quê? Porque ele é um livro clássico, ele é um livro feito para várias áreas e ele é rico em exemplos e em exercícios dos básicos aos mais avançados, certo? Porém, não está aqui, mas eu vou pedir ao professor para acrescentar, ele vai seguir como base das suas aulas o livro do professor Adonai. Eu mostro já já, tá? O livro do professor Adonai, esse professor, ele foi um grande contribuinte de textos para aqui para a universidade, na área de matemática. E ele vai seguir esse livro, que foi até adaptado para o EAD. A gente tem aqui uma bibliografia complementar, e essa bibliografia, ela é interessante, por exemplo, se vocês quiserem se aprofundar, fazer um TCC em alguma área de cálculo, né? Se tiver tempo e quiser fazer mais exercícios, então essa bibliografia complementar, ela tá sempre aí para vocês. Mas não fiquem achando que se não conseguir acessar a bibliografia complementar, que isso é um problema, tá? Geralmente as ementas têm essas características. E aqui na última página tem o conteúdo programático propriamente dito, que é o que está sendo estudado a cada semana. Então, do dia 29, que foi o sábado, até o próximo fim de semana, nós vamos nos atentar às funções vetoriais e algumas definições dessas funções. Então, nós vamos voltar a estudar funções, só que agora as chamadas funções vetoriais. Nós estamos acostumados a estudar as funções que vão de R em R, né? Então, que associam um certo valor de x a um f de x, mas essa é só uma pequena parte das funções que existem. Então, a gente vai expandir o conceito de funções e estudar o comportamento dessas funções, assim como as funções reais. Então, é como se a gente estivesse começando do zero novamente. Definição do que é uma função vetorial, o que é uma curva espacial. Estudaremos as derivadas e integrais dessas funções, comprimento de arco e curvatura. Então, nós vamos iniciar também o estudo das curvas parametrizadas e a relação desses conceitos com a ideia de movimento. Então, as aplicações físicas das funções vetoriais, elas são muito ricas, né? Então, a gente vai aprender e proporcionar mais ferramentas matemáticas para que a gente consiga descrever fenômenos físicos, por exemplo, em outras oportunidades, em outros cursos que vocês possam fazer. Então, tudo isso que a gente estuda aqui, além da matemática em si, a física, por exemplo, usa com força curva parametrizada e assim por diante, tá? Então, esse início, ele é importantíssimo para o que vem depois, tá? Então, nós temos aqui termos que já são conhecidos de vocês e que eles retornam agora na perspectiva de funções vetoriais. Até aqui alguma dúvida, assim, se tem alguma pergunta? Nesse início, porque eu estou seguindo e vocês, se tiver alguma coisa, vocês levantam a mão, tá? Então, nós temos aqui derivada, as palavras que nós já conhecemos, conceitos que nós já vimos. Limites, continuidade, plano tangente, né? Regra da cadeia. Aí vem uma novidade aqui, né? Derivada direcional, valor vetor gradiente, né?
multiplicadores de Lagrange, que é a parte nova do curso de cálculo, que vocês vão ver como é um curso bonito. Veremos integrais duplas, integrais triplas e coordenadas cilíndricas e esféricas. Tá? Então, a gente vai revisitar algumas coisas do cálculo que nós vimos anteriormente, mas agora com uma teoria que torna mais rápido obtermos alguns resultados que a gente fazia muito mais conta antes com as ferramentas do cálculo 1 e do cálculo 2, tá? Então, eu gosto de falar dessa forma porque dá a entender que a gente está continuando algo que a gente já estuda, né? Então, a ideia é que seja um curso bom, curso tranquilo, no sentido de que as palavras elas não são tão novas assim, mas sempre de olho, né, naquilo que você pode não ter aprendido tão bem no curso de cálculo 1 e cálculo 2. Então, a gente vai fazer muita conta, muito cálculo, fazer muito exercício para vocês chegarem no final do semestre com condições de ir para um cálculo 4 de uma forma mais suave, né? Digamos assim. Ok? Esse curso também é importantíssimo para quem pretende ir para a área de geometria, principalmente geometria diferencial, né? Quem quiser fazer pós-graduação, mestrado, um doutorado aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a área de geometria é muito forte, né? Mas não só a geometria, né? Na maioria das áreas, cálculo é fundamental, ok? Então, esse material aqui, eu vou até salvar, eu disponibilizo para vocês essas marcações, né? Para quem gosta de trabalhar com marcação. Só um momentinho. Aí, voltando aqui para o nosso AVA, a gente tem a primeira trilha. Tem algumas perguntas aqui, mas na quinta-feira a gente retorna para elas, tá? E o que nos interessa agora é o material de cálculo 3 do professor José Adonai. E quem não baixou esse material ainda, baixa, se puder, imprime, tá? Para deixar guardado. Que vai ser o material base da disciplina com o professor Adonai. Ok? Então, quando você vem aqui para a página número... para a página 17, nós temos o início do curso propriamente dito, tá? Página 17. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem nessa primeira parte da tutoria, né? Considerando que hoje é uma tutoria extra. Como vocês podem perceber aqui, a gente está aprendendo uma linguagem completamente nova, né? E esse material precisa ser lido, tá bom? Não só assistido, mas ele precisa ser lido, ok? Então, nós temos aqui definições, nós temos aqui os casos, funções, que eu vou voltar para ele já, tá? Percebam que tem muitas imagens, ok? Então, tudo isso que está aparecendo aqui, até o dia de sábado, a gente precisa ter uma compreensão
do material que está aqui, né? E nós temos alguns exercícios de aprendizagem aqui, tá? Que é o que eu gostaria de deixar para vocês como atividade hoje, para que a gente possa ter um ponto de partida na quinta-feira, certo? Então, curvas parametrizadas também é algo que a gente foi falado na aula de sábado, tá? E o professor pediu para eu dar uma orientação sobre curvas na tutoria de hoje, certo? Exercício de aprendizagem 5, tá? E tem as sugestões de resposta. Então, o que eu preciso combinar com vocês? A ideia é que vocês não olhem as sugestões de resposta por enquanto, tá? Então, vocês têm até a página 30 de material para fazer a leitura, para na próxima semana vocês estarem mais atualizados sobre essa temática, tá? Era isso que eu queria mostrar inicialmente. Então, retornando aqui para o nosso início, eu vou fazer o seguinte. Para a gente ganhar tempo, eu vou escrever aqui no próprio material, tá? O material vai ser disponibilizado para a gente aqui no AVA. O material já tá lá, viu? O material já tá lá na trilha da primeira semana. Aí eu vou escrever em cima desse material para não perder tanto tempo. Certo? Então, aqui na página, página 19, a gente tem a primeira definição, que é o nosso ponto de partida. Função vetorial. Uma função ela é vetorial quando ela tem como domínio um conjunto que está contido no Rn. O Rn ele possui elementos da forma x1, x2, até um certo n. Então, ele tem n coordenadas, tá? Vocês têm experiência com o R e o R2, né? Valores como x e um par ordenado xy. E o R3 também, né? X, y e z. Para que a gente não utilize tantas letras, é convencional que a gente repita o x e coloque um índice nesse x. Então, fica x1, x2, x3 até um certo n. Então, esse Rn, esse n pode ser R3, R4, R5, R10, o que vocês precisarem, tá? Então, a função vetorial é aquela que o domínio está contido no Rn e o contradomínio é um Rm, ou seja, não é necessariamente, o contradomínio não é necessariamente o R, ele pode ser um Rm. E o N e o M, eles não são necessariamente iguais, ok? Então, para que fique compreensível, a gente vai estudar primeiro os casos mais simples, que na verdade isso foi estudado em cálculo 1 e cálculo 2, que é o caso de quando m é igual a 1, né? Que é o caso de f, que vai do R1,
que é o R. Desculpa. Quando quando o contradomínio é o R, então a gente diz que é uma função real, que ela vai do Rn até a reta, perdão, falei o contrário. E quando a função vai de R em R, que são aquelas funções que a gente começa lá no início do nosso curso a estudar, a gente diz, nesse contexto, que ela é uma função vetorial de uma variável real. Ou seja, função de RR é um caso particular de função vetorial. Tá? Imagem de F. A imagem de F são todos os valores do contradomínio, tais que esse valor é igual ao F desse X que pertence ao domínio. Perceba que esse X, ele não é minúsculo, né? Ele é maiúsculo. Por que ele é maiúsculo? Porque lembra lá que o elemento do domínio não é um número real. Ele é um elemento que pertence, por exemplo, ao Rn, né? Então, isso só com a teoria fica muito abstrato para a gente. A gente precisa de exemplos. Então, para diferenciar o X minúsculo com o elemento do Rn, a gente escreve X maiúsculo, tá? X maiúsculo. Se você colocar no seu material Y igual a F de X, não vai estar correto, viu? Então, a gente precisa treinar essa nomenclatura também. Tá? Então, a gente começa com as funções reais, que são os casos onde o M é igual a 1, ou seja, esse expoente aqui é 1. Tá? E o N é 1, 2 e 3, ou seja, eu vou ter nessa seção funções cujo domínio está contido em R e vai em R, funções cujo domínio está contido em R2, R, e funções cujo domínio está contido no R3 até R. Tá? São as funções que foram estudadas no cálculo 1 e 2. Então, para relembrar, nós temos exemplos aqui, né? F de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado. Né? Função aqui, o exemplo está péssimo, mas o gráfico é uma parábola, né? Função que vai de 0 a mais infinito até R, definida por f de x igual a 1 sobre x. Tá? Perceba que, nesse caso, vou relembrar aqui a ideia de domínio, porque vai ser necessário depois. Quem é o domínio de f? Vão ser todos os valores que tornam essa fração existente. Né? Perceba, na verdade já está, se eu escrever apenas isso, perceba que o meu valor de x não pode ser 0, né? Porque a divisão aqui por 0 não está definida. Então, pela descrição da função, aqui eu sei que o domínio é esse intervalo aberto. E o gráfico dessa função é como? Para valores muito próximos de 0, essa função assume valores muito altos, né?
quando x se aproxima de zero. Então, ela vem, quando x é muito grande, ela se torna cada vez mais próxima de zero. Isso foi estudado lá no curso de cálculo, né? Terceiro, se eu tenho uma função que vai de menos 1 a 1 em R, definida por f de x igual a 1 raiz de 1 menos x ao quadrado. Perceba que não é qualquer valor de x que torna essa raiz quadrada existente, né? Então, essas coisas, elas vão aparecer novamente nesse curso, agora com funções de mais de uma variável. Então, ao invés de você ver apenas a variável x, você vai ter que ver a variável y também inicialmente, tá? Então, quando você faz o gráfico dessa função, você tem apenas a parte superior de um círculo de raio 1, né? Y igual a raiz de 1 menos x2, se eu elevo isso aqui ao quadrado, y2 vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Esse material aqui escrito é péssimo. Que nada mais é do que x2 mais y2 igual a 1. Tá? Só que eu não posso considerar que é o círculo todo, né? Por quê? Porque o meu domínio é de menos 1 a 1. Então, esses casos, eles são conhecidos. No caso n igual a 2, como eu falei, o domínio está contido em R2, que a gente chama de função real de duas variáveis. Então, você pode ver no material f de xy como z, para simplificar a notação, tá? Então, aqui o primeiro exemplo é f de R2 em R, que está definida como f de xy igual a x2 mais R2. Então, nesse início, o que é que a gente precisa compreender? A lei dessa função, a imagem, o domínio, a imagem e o gráfico. São três coisas, domínio, imagem e gráfico, que vocês vão treinar essa semana, tá? Domínio, imagem e gráfico. Então, f é uma função real de duas variáveis, x e y, e tem uma afirmação aí de que a imagem coincide com o intervalo fechado em zero até infinito, né? Então, essa observação da imagem nem sempre ela é tão óbvia, né? Mas observe que se eu tenho a função f de x vou fechar aqui o material para tirar esse delay. Se eu tenho a função f de x, f de xy igual a x2 mais y2, né? E xy pertence ao R2. O que é que eu consigo afirmar sobre f de xy? Eu tenho dois quadrados aqui, né? Se eu tenho dois números que estão elevados ao quadrado, o que é que eu sei? Eu sei que x ao quadrado vai ser maior ou igual a zero, né? Porque todo número real ao quadrado é maior ou igual a zero. E eu sei que y ao quadrado também vai ser maior ou igual a zero. Consequentemente, se eu efetuar a soma
x2 mais y2, esse valor vai ser maior ou igual a zero, ou seja, a imagem dessa função vai ser no mínimo zero e não vai ter valor máximo, né? Vai ser sempre um valor positivo, tão grande quanto você possa imaginar. Então, é daí que vem essa afirmação de que a imagem coincide com o intervalo zero, fechado em zero até infinito, porque essa soma é maior ou igual a zero para qualquer xy em R2. E aqui ele até calcula alguns valores dessa função, né? Quando xy é 0, 0, quando é 1, 2, quando é menos 1, 5, quando é raiz de 2, raiz de 3. Então, em algumas situações, isso vai ser bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Aí, o que é que eu gostaria que vocês fizessem a partir desse horário de 9 até 9h30 e me enviassem por e-mail, tá? Tem bastante material aqui para vocês lerem, que eu quero que vocês façam a leitura. Mas para a gente esquentar, e para a gente criar esse hábito de leitura no livro, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 1.1. Esboçar o gráfico de Z, que é igual a f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, e mandassem para mim por e-mail. Então, qual é o objetivo disso? Fazer com que vocês façam a leitura do restante do material e que eu já possa ver como é que está a escrita de vocês, ver se fizeram corretamente, se não fizeram. E aí eu vou encerrar, vou ficar aqui de plantão. Essa gravação vai ser até às 9h30, mas para essa tutoria eu quero que vocês resolvam esse exercício e mandem para mim por e-mail, tá? O e-mail que eu vou disponibilizar agora. Aí você pode se perguntar, como é que eu vou fazer, né? Você vai continuar a leitura no material. E partindo dessa leitura, você vai esboçar um gráfico. Tentem não olhar outras fontes, tá? Combinado assim, gente? Deem um ok aí pra vocês, pra eu ver. Combinado ou não combinado? Milena, perdão, aqui estava cortando para mim. Você quer esse exercício de aprendizagem 1, é isso? Isso, para mandar por e-mail. Eu vou deixar agora, tá? Até 9h30. Uhum. O que vocês conseguirem fazer, tá certo? Tá. Deixa eu só confirmar o meu No, e-mail. no caso, só o gráfico, né? Isso, e tudo aquilo que vocês pensarem para elaborar esse gráfico. Tá. Tudo que for de rascunho que vocês pensarem, tudo, quero tudo. Um rascunho mesmo, que eu quero ver o processo de pensamento desse. Agora, se você já tá uma coisa muito clara, né, se você já sabe fazer direitinho, é interessante que você escreva a resolução da forma mais clara possível, tá? Tá bem. Aí o link... o e-mail é esse, tá? Perfeito, Eu obrigado. vou deixar projetado aqui, mas vocês podem olhar o material no APA. E aí, isso fica como atividade. Quem for entregando pode até sair, pode
ficar tranquilo porque eu vou encerrar por aqui e na quinta-feira a gente retoma com mais exercícios. Ficou tudo em branco aqui, mas volta já, viu? Só um momentinho que eu vou ver o que aconteceu aqui. Gustavo, você tá aí ainda? O barulho, né? Ô, vida, o velhinho tá deitado no xixi. Eu não tô entendendo porque que o meu material... Agora foi. Vou colocar aqui na página. Pronto, esse exercício aqui, tá? Eu tô por aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem me chamar. Gostei. Ela tá? Nada. Só comigo porque eu tava com fome. Não gostei. Agora não, né? Acabou agora não, foi? Acabou. Eu peço outro. Só fazer um café comigo? Você quer... Achei que você fosse querer doce. Não sei. Eu ia pedir um steak pra você. Vida, não faz essas coisas. Avisa na portaria que vai chegar a entrega. Avisa na portaria que vai chegar a entrega.
sempre. Você vai pedir naquele outro, algum doce? Não? Você se aproveitou da minha ausência, da minha nobreza, mas você me paga, menina. Quer sanduíche? Não, tô até satisfeita com essa batata. Acho que é pra ele dizer que é dele. Fizeram xixi, mas é dele. O som dele perto de mim, velho. Percebeu isso?
as caixas, mas já tá uma bagunça. Eu tô pegando as caixas, vou sair daqui, Eu limpei. vou pegar mais areia, tá? Eu tô dizendo só. É açúcar? Tem adoçante aqui. Oi, Gustavo. Você conseguiu acessar... Você tá vendo a questão, não é isso? Eu tô vendo o material, mas eu não consegui pegar o material ainda, porque eu achei que eu ainda estava fora do Ava. Uhum. No caso, você não conseguiu achar ainda. Entendi. Vou dar uma dica aqui no chat, tá? Fazer exemplos. A função no 0, 0, menos 1 e 0. Certo? Aí o gráfico precisa ser no R3, tá? Ou seja, vou desenhar aqui. O gráfico ele vai ser essa cara aqui, ó. Então, não vai ser no R2, vai ser no R3. Ok? X. Z. Você vai montar os gráficos. Você vai ter que montar o gráfico no R3.
Célio não postou a decoração do nosso. Complicado, né? Complicado. Pode ser umas 4, a Lavínia disse. Pode ser o quê? Domingo? É domingo? Uhum. Pode. Amanhã eu acabo com essa brincadeirinha. Mas você é muito debochada, muito ousada. Amanhã eu acabo com essa brincadeirinha, viu? Ela mandou vários áudios difamando. Dizendo que eu voltei da licença, não tirei uma foto com ela. Eu achei fofo. Tu tem foto com a Vanessa? Ela não tirou foto comigo. Quer dizer que tu tá manjando rola agora, hein? Tu acha bonita? Me diga aí como. Tu nem me dá mais um beijo do amor verdadeiro. Achei, pô, o que foi que aconteceu com ele? É o Shrek para sempre. Não assistiu nosso filme? É o
O novo? Não, o último que tem. O que aconteceu com ele? Ele desaparece. Tipo, na vida real o Shrek cansa de tudo. E aí ele quer um dia pra ser ogro de novo, porque todo mundo com medo dele e tal. E aí ele faz um acordo, só que ele recebe um dia e tem que dar um dia. Aí o cara pega o dia do nascimento dele. Legal. Aí, tipo, quando esse dia acabar, quando o dia que ele pegou acabar, ele não nasceu. Aí a vida é completamente diferente. Aí, aí é a realidade. É como se tivesse sido da imaginação dele. Não, aconteceu. Só que ele voltou, tipo, o beijo do amor verdadeiro funcionou. Ah, sim. Aí ele voltou pro ponto que ele sumiu. Essa parte é a mais fofa. Eles são muito lindos. Ele parece o gato de bota, se fosse laranja. Pessoal, já deu 9h30, tá? Então a gente vai encerrar a gravação.